Fala, meu povo! Eu sou o professor de Geografia Leônidas Dutra e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas sobre o processo de industrialização no Brasil. Na aula passada, a gente discutiu as características dessa industrialização. A gente viu uma característica, que nós somos um país de industrialização tardia, e quais os motivos que entravaram o nosso processo de industrialização. Na aula de hoje é o inverso. A gente vai entender os motivos que impulsionaram a industrialização do Brasil. Então, sempre que eu falar isso, eu tenho que entender que eu vou ter fatores, motivos de ordem interna e de ordem externas. Dito isso, você vai me perguntar assim: quais são, Leônidas, de ordem interna? Quais são os de ordem externas? Se eu falar de ordem interna, gente, isso aqui é clássico, cair no Enem, cair em vestibular tradicional e principalmente em concursos públicos. Falou em industrialização do Brasil, falou na cafeicultura. Internamente, a cafeicultura tem um papel crucial para o desenvolvimento industrial brasileiro. De ordem externa, eu vou ter dois pontos. Eu vou ter as grandes guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a crise de 1929, quase não sai, a maior depressão do sistema capitalista até então. Dito isso, o que é que a gente tem que saber? Como a cafeicultura deu início, patrocinou, impulsionou a industrialização do Brasil, como as grandes guerras e a crise de 29 influenciaram internamente no Brasil na nossa industrialização. Sempre que a gente falar da cafeicultura, a gente vai destacar a construção dos fatores locacionais, do capital, do dinheiro, do money, da bufunfa, do cash, gente, daquilo que faz rir, tá? Sempre falando da cafeicultura, a gente vai destacar esses elementos. Leônidas, eu não sei o que são fatores locacionais. Assista a videoaula passada, tem lá eu explicando passo a passo, tá bom? Próximo ponto, quais são esses fatores locacionais que a cafeicultura construiu, tá? Primeiro, e extremamente importante, a geração de capital, de dinheiro. O café é o primeiro produto do Brasil império, do nosso país enquanto nação, enquanto um país livre. A balança comercial brasileira só fica favorável a partir da cafeicultura. Segundo ponto, construção da infraestrutura, portos, ferrovias, galpões, energia. Vamos lembrar aqui um ponto importante, gente. A área tradicional do cultivo do café, inicialmente se desenvolve de maneira mais enfática no Vale do Rio Paraíba. E apesar desse nome, Paraíba, o Vale do Rio Paraíba fica no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. Então tinha que levar esse café do interior para o litoral para ele ser exportado lá no Porto de Santos. Então a gente tem ampliação do Porto de Santos, a gente tem a ferrovia sendo construída, estradas também, a gente tem os galpões para armazenar esse café, a energia para torrar, para moer esse café. Então, a cafeicultura, ela tem um papel icônico, importantíssimo na produção de infraestrutura. Outro elemento, atração de mão de obra qualificada, ainda no primeiro reinado, ainda sob a regência, de Dom Pedro I, eu tenho uma lei dos braços úteis. A escravidão, os escravos, estavam ficando escassos, A mão de obra escrava, a escravidão estava quase não sai agora. A escravidão estava sendo combatida pela Europa, pelos ingleses, pela Inglaterra. Então isso dificultou a obtenção de escravos. Então, visando solucionar isso, se assina essa lei, a Lei dos Braços Úteis, para atrair imigrantes. Esses imigrantes europeus já sabiam trabalhar na indústria. A gente tem que lembrar que a essa altura a própria Europa já estava industrializada. E esses imigrantes europeus, eles vêm para o Brasil como mão de obra assalariada. Então vai fomentar o mercado consumidor. Então eu já entendi como o café, como a cafeicultura impulsionou a nossa industrialização. Outro ponto importante, as grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Vamos entender isso, gente. Essa guerra, ela foi travada pelas grandes potências europeias, Japão, Estados Unidos.
Ou seja, o mundo industrializado, ele estava em guerra. Se o mundo industrializado está em guerra, o seu setor industrial está voltado para o setor bélico. Isso vai gerar uma carência de produto. Comigo, gente, se eu diminuo a oferta, o que é que acontece com o valor? Ele aumenta ao encarecimento desses produtos. Então, o governo brasileiro ele é obrigado a adotar uma política de substituição das importações. Ou seja, a gente vai tentar produzir tudo aquilo que conseguir para substituir as importações, cada vez mais caras, onerosas. E por fim, a gente tem aí a maior crise do sistema capitalista até então, né? Eu digo até então porque a gente ainda tem que avaliar os efeitos da pandemia do Covid-19, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, maior crise do sistema capitalista. Isso aí, o ponto crucial dessa crise é... Eita, o fantasma tá tocando aqui. Chega, desliga o negócio aí, menino. Cadê o microfone? Chega, desliga. E é onde, hein? É aqui, mano. Produção, vou demitir a produção, pessoal. Brincadeira, gente. Você é eficiente. Então, voltando para cá, gente. A maior recessão econômica nos Estados Unidos, né? A gente tem aí, os Estados Unidos têm uma superprodução para o mercado consumidor que era grande. Só que quando passa a Segunda Guerra Mundial, o mercado europeu, as indústrias europeias, voltam a produzir e vão diminuindo paulatinamente as importações dos Estados Unidos. Isso vai fazer que haja uma grande oferta de produtos lá e uma pequena procura. Então isso vai gerar uma crise econômica sem precedentes. Qual o problema disso? Os Estados Unidos era, né, um dos nossos principais mercados consumidores se tratando de café. Grande parte da nossa produção era destinada ao mercado estadunidense. Se eles estão em crise, eles deixam de consumir, ou diminuem pelo menos drasticamente, o consumo do café brasileiro. Aí eu vou ter aqui uma grande produção de café para o mercado consumidor pequeno. Isso vai gerar uma crise econômica no Brasil, né? E vai gerar o enfraquecimento das oligarquias agrárias. Lembra na aula passada? Não? Não assistiu? Então volta lá, tá? Essas oligarquias agrárias que governavam o país, elas vão se enfraquecer. Quando há esse enfraquecimento, em 1930, a Revolução de 1930, Getúlio Vargas toma o poder e dá início ao nosso processo de industrialização. Gostou da aula, turma? Se gostou, deixa o like, tá? Assina o sininho aqui, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários ou mandar um recado aí nas nossas redes sociais. Então valeu, gente. Até a próxima aula.